Quem gosta muito de filme assim? Quem, nesse tempo de pandemia, que ficou realmente lá trancado em casa e tal, que teve, né? E assistiu bastante filme? Eu gosto muito de filme, sabe, irmão, né? E eu gosto de filme épico, assim, sabe? Filmes que mexem mesmo com a estrutura. Filme com história forte. Né? Tem um jovem Difflin morando lá em casa com a gente que eu fiquei tão decepcionado que o cara não assistiu. Misericórdia, o cara mal assistiu Teletubbies, cara. Só conhece Galinha Pintadinha. Mas ele está melhor, já assistiu De Volta para o Futuro, eu fiz assistir os 3. Sequência. De Volta para o Futuro. Eu fiz um nome de alguns aqui, irmãos. Além da Linha Vermelha, quem assistiu? 1998. Meu irmão, o filme. O filme. Ben-Hur. O novo, né, 2016. Mas tem um de 1959, que é... De 1959, aquele filme de 3 horas e pouquinho. Não, é sério, gente, assista, porque não tinha tanto efeito de computador naquela época. Então o negócio era feito meio que na raça mesmo. Ben-Hur, tem 2, 2016, fantástico, 1959 também, 300, 2007, história real, irmãos. Existe algo muito fantástico no filme 300, que aquele filme retrata, que é o quê? A questão dos espartanos. É um povo, é uma nação que desde no DNA, no cerne daquela nação, é de guerreiro. As mulheres espartanas daquela época, eu sei porque uma vez eu fiz um trabalho de antropologia, e fantástico, elas mantinham o fogo da casa acesa, elas mantinham a casa em ordem, elas teciam, igual a Bíblia fala, igualzinho, só que tem uma coisa, elas também sabiam cortar a cabeça com a espada. Porque elas também eram guerreiras. 300. Tem o Troia, com o Brad Pitt. Quem lembra da frase no barco? Quer ouvir a frase do barco? Não perca o Tadel. Não esse, no próximo ainda. Que eu vou usar aquela parte do GT. Sério. A hora que ele olha, tá com o exército na praia, todo o povo está amarelando. Ele para com a lança, olha para os guerreiros dele e faz uma pergunta para os guerreiros dele. Sensacional. Não posso falar agora. Troia, você já assistiu? Coração Valente, cara. 2 fitas de VHS, 3 horas de filme. William Wallace sendo trabalhado por um tripalium. Lembra do tripalium? Conversei com o escocês da Nova Zelândia, ele falou que William Wallace era um louco, um psicopata. Eu falei, tudo bem, mas libertou a Inglaterra, libertou a Escócia, né? O escocês falando, né? A opinião dele. Coração Valente, 1995. O Hobbit, 2014. Deixa eu falar uma coisa sobre o Hobbit. O Senhor dos Anéis, mano do céu. Sabe quem escreveu O Senhor dos Anéis? J.R. Tolkien. Sabe quem foi J.R. Tolkien? Um crente, cheio do Espírito Santo, cheio de Jesus, que escreveu O Senhor dos Anéis, todinho. E ele ganhou um ateu para Jesus, chamado C.S. Lewis. E esse C.S. Lewis escreveu as Crônicas de Nárnia. E nas Crônicas de Nárnia, quem é a única pessoa que consegue conversar com o leão toda hora que quer? Uma criança. Hashtag fica a dica. Amém? Crônicas de Nárnia. Outro sensacional, irmãos. Talvez você não curta muito. O Último Samurai, com Tom Cruise. A hora que aquela mulher veste a armadura do marido dela no cara por causa da honra. O cara deixou de lutar o que ele lutava por causa da honra. Ele não tinha honra, ele aprendeu a ter honra. E, é claro, the best of. The best of de todas. Star Wars. A melhor das melhores. Eu assisti Mandalorian em 2 dias, as 2 temporadas. Já que tinha que ficar trancado em casa, então pega. Pau, fui. Irmão,
Tem alguém que curte muito Star Wars assim? Lá em cima. Olha lá. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A hora que eu vi aquela nave de ataque entrando no cruzador, eu já saquei quem era. Fiquei assim, ó. Aí tinha uns droids batendo nas portas, querendo derrubar a porta para pegar o Mandaloriano e o Baby Yoda. E a hora que eles sentiram a presença de quem chegou, eles pararam. Porque algo mais forte chegou. Talvez você ache a besteira que eu estou falando, mas você já vai entender. Estava ali, bum, bum, batendo, que sentiu a presença de quem chegou. Eles pararam porque algo com poder maior chegou. Aí, não sei se você vai lembrar dessa cena, mas fumaça, o elevador veio. Aí o elevador abriu, saiu uma fumaça. De repente, quem lembra? Um homem verde. Luke Skywalker chegou na parada, irmão. Regaçou com tudo. Eu vou confessar, irmão, correu lágrima dos meus olhos. Liguei para o doutor e pastor, doutor Paulo e a mim, tomara que esteja assistindo. Quando assisti, no outro dia, falei, fala a verdade, não minta para mim. Quando você viu o sabre verde ligando, você chorou. Ele assim, chorei, eu me joguei no chão de choro. Porque eles conseguiram fazer com o mesmo ator, só que lógico computadorizado. Sabe, irmãos, pastor, o que tem a ver filme? Né? O que tem a ver esses filmes que eu conto? O que rola? Né? Por que eu gosto? Primeiro, porque tem uma história incrível. Incrível, incrível, incrível. Né? Tem muito ensino, muita coisa que se aprende ali. São histórias de uma determinação, de uma sagacidade, de uma força interior, de uma garra, de um caráter, de uma lealdade, fidelidade, paixão por uma terra, por uma nação, por uma causa. Lindo de se ver. São épicos porque retratam um lugar, um povo, uma nação em situação de desgraça, de profunda e intensa degradação e opressão. Geralmente são filmes épicos, são assim. Principalmente os baseados em fatos reais, que são os que eu mais gosto. 1917, não coloquei aqui, tem um monte, irmão. Dunkirk, Midway, O Resgate do Soldado Ryan. São filmaços, irmãos. Mestre dos Mares. Sensacional. Então, nesses lugares de opressão, nesse lugar de degradação, nesse lugar de depravação, nessas condições, nascem homens comuns, que lá na frente serão comumente chamados de heróis. Por quê? Porque nesse ambiente de impossibilidade, nascem personagens que mudam não somente a sua realidade, como a realidade de todo lugar. Tem um outro que eu até mandei para o Alex, só que eu esqueci o nome, não é Bruce Willis, é com aquele que fez o Náufrago. Tom Hanks, outro filmaço. Esses dias ele teve o privilégio de ver Wilson. Chorou. A hora que o Wilson foi, ele se desespera, perdão, Wilson. E o João... Irmão, é um filme que ele é capitão de um contratorpedeiro, fatos reais. Ele é capitão eu esqueci o nome, mas é um contratorpedeiro, e ele é responsável por, naquela tomada dos aliados que veio pelo leste da Inglaterra para a França, porque a Rússia fez uma barreira aqui, os aliados onde o Brasil estava fez uma barreira aqui pelo Egito, pelo Saara, por Damasco, e aqui por cima na França veio Inglaterra e Estados Unidos. E também alguns franceses. Então eles vinham com navios de suprimentos. Só que os U-boat, que são os submarinos pequenos, ágeis e letais da Alemanha na Segunda Guerra, estavam por ali, era o mar deles. E aquele cara, bicho, toda manhã ele dobrava o joelho, falava com o Senhor, e as palavras da oração daquele capitão, meu irmão, a hora que ele ia para a ponte de comando, se você não assistiu esse filme ainda, procure, que eu não lembro o nome, e assista, porque é uma lição de dependência de Deus e liderança com os homens. É incrível. Incrível. Mas o que chama a atenção é que nesses lugares nascem
desse povo nasce sempre dentro de um homem, no interior dele, no coração dele, uma chama acesa, que incendeia, que nada para, que nada segura, uma certeza, uma convicção dentro do seu coração, que não faz com que esse personagem pare. É impressionante, se você assistiu alguns filmes, se lembra do William Wallace, os irlandeses traíram ele. Lógico que se eu estiver falando com um irlandês, um escocês, e eu falar isso, eu posso apanhar. Até porque o Carrie é metade Scottish, another half Irish. Yes. Ele é metade escocês, metade irlandês. Depois eu falo com ele. Peço perdão. A história que eu sei é essa, conta é essa. Ele estava lá, se os irlandeses conseguissem, entrassem e aceitassem, ele teria ganho, irmãos. Mas houve a traição, ele teve como correr. Só que aquilo que estava no coração dele não fez ele correr, nem que fosse até a morte. E morreu, né? Morreu, foi capturado. Então essa saga épica, né, é fantástica. Tem uma frase que eu não lembro quem foi que falou. Eu sei que não fui eu aprendi. Que tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. E homens fracos tornam tempos difíceis. Quem nós somos? Que tipo de estrutura, de cerne nós temos dentro de nós? Essa saga épica, eu estava observando a Fran, conversando com a minha esposa, e de manhã eu pude falar, hoje ela está lá no escritório, mas eu vou falar assim mesmo. A Fran, irmãos, ela acorda, não sei se a tua mulher é assim, mas a minha, ela acorda linda, irmãos. A hora que eu abro o olho de manhã, ela está assim, ela fala, oi. Aquela voz doce que ela tem, oi amor, linda, parece que ela veio do salão de beleza. Ai, pastor, duvido. Aí, essa esposa linda que acorda, é que a nossa casa é uma casa pequenininha, né? Ela botou o fone de ouvido, colocou um livro da Bíblia para ela ouvir, o livro, e ela leu, ouviu o Apocalipse o tempo inteiro, todinho, assim, numa pegada. Ela não limpou a casa toda, senão ela teria lido a Bíblia toda, porque é enorme. Então, ela pegou só o livro do Apocalipse, e aí ela veio assim, tirou o fone com a vassoura na mão assim, o pano, o mop, o João na mão assim. E falou, amor, o quê? Acabei de ouvir Apocalipse inteirinho. Eu falei, daí? Marvel é fichinha. Ela falou que a Marvel é fichinha comparado ao que a Bíblia descreve. Irmãos, se você nunca imaginou, pense que diante do trono de Deus tem um mar de vidro. Que em volta do seu trono tem seres viventes com olhos por dentro e por fora. Raios, relâmpagos e trovões o tempo inteiro. Anciãos prostrados dizendo, tu és o único digno de receber honra e glória. Acontecendo agora, irmão. Bíblia é a verdade bíblica, é uma loucura. Isso está acontecendo nesse momento. A gente assiste Marvel para ficar impactado. Leia a Bíblia para tu ver o que você vai ver então, irmão. Tem uma outra passagem, tem que ser rápido. De manhã eu fui certinho no tempo, né, João? Eu não garanto hoje à noite. Aí, irmãos, um dos moços do profeta ficou com medo. Ai, meu Deus, olha o tamanho do exército. Eles vão matar a gente. E o profeta estava de boa, irmão. Na tenda. De boa. Profeta, você não está vendo? Nós estamos cercados por todos os lados. Eles vieram nos matar, profeta. Exércitos, cavalos, carruagens, ira, língua, coração. Contra. O profeta falou assim, Deus, abre os olhos dele para que ele veja. Aí ele olhou para cima e viu as milícias de anjos em volta. Ele falou, muito maior é o que está conosco do que o que está com eles.
vem comigo. Aí o diabo, aí o Satanás, aí o Leviatão, o capiroto, o pé de gancho. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Deus mandou um anjo prender Satanás. Um anjo. O próprio capiroto, o próprio Lúcifer foi preso por um anjo. Não foi um serafim, um querubim, um surubim, não, foi um anjo. Sabe por quê? Porque Deus é soberano. E quando Ele fala, tem que acontecer. O diabo é obediente, irmão. Sabia que o diabo é obediente? Ele tem que obedecer. Agora vem comigo. Um anjo desceu e chegou para Satanás. Essa conversa é parafraseando. Satanás é o seguinte, não chamou ele querido porque não é querido. Seguinte, Deus mandou te prender no inferno, então, bora. Ele pegou e foi, prendeu lá, no inferno. Um anjo. Agora olha que interessante. A Bíblia nos ensina que o Senhor dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Um anjo prendeu Satanás. E a Bíblia fala que, a palavra do Senhor, que Ele dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Fala que Ele faz os seus ministros. Quem são os ministros do Senhor? É o pastor que prega, é a turma do louvor que adora. Não, meu irmão, se você dobra teu joelho e ora por a vida de alguém, você é ministro do Senhor. Se você vive, pelo menos tenta viver intensamente um testemunho de cristão, você é ministro do Senhor. Se você vive pelos princípios da palavra de Deus, por onde você anda, você é um ministro do Senhor. A palavra nos diz, nos garante que Ele faz dos seus ministros labaredas de fogo. Calma aí. Aí. E dos seus anjos como vento. Agora junta lenha seca, ministro pegando fogo e anjo soprando, irmão. É incêndio. É incêndio. Pastor, que isso tem a ver com filme? Lendo a Bíblia, eu assim, lógico, muito simples, eu consegui pegar o roteiro dessa saga bíblica. Criação, degradação, o plano de salvação, e o resgate, esse resgate. Criação, degradação, plano de salvação e o resgate. Esse é o enredo da saga. Sabe quem que Deus escolheu para protagonizar isso tudo? Tu, parceiro. Você, como a principal artista, como principal protagonista dessa saga bíblica que chama-se A Tua Vida. Por isso que o título dessa mensagem é você que vai dar o nome do título dessa mensagem. O título dessa mensagem é 3 pontinhos. Amém? Depois você compartilha assim, cara, quando eu vi aqueles 3 pontinhos, eu pensei isso. Você sabia que pode ser o mover de Deus apontando o teu destino profético? Eu sou assim, irmão, eu creio nesses mantos. Os anjos estão aqui dentro, Deus está aqui dentro, Deus está entronizado aqui dentro. Nós não fomos apenas, agimos de forma emocional, foi um culto racional, foi um sacrifício vivo ao nosso Deus. Então Deus está aqui dentro. Descobrir que a tua vida, que a minha vida é incrível. A tua vida pode ser incrível. Pastor, você não sabe o que eu estou passando? É incrível. Pastor, está difícil. É incrível. É tremendo. O simples fato de você não pertencer mais a esse mundo já é incrível. Então, quem é então, quero estabelecer alguns pontos dessa saga fantástica bíblica, que você é o principal autor. Primeiro, quem que é o escritor, o roteirista, diretor disso tudo? Deus. Você pode chamar Ele do que você quiser,
mas Ele é Yahvé. Pode pensar como for, Ele é o eu sou. Ele é o Deus vivo. Ele é o Deus tremendo, o Deus fogo consumidor, o Deus de eternidade a eternidade, o nosso Deus. Ele é o autor disso tudo. O nosso poderoso Deus, que nós cantamos aqui agora há pouco. Ele que é escritor, roteirista, diretor, chefe, boss, é Ele que manda na parada, e você é o artista, amém? Olha que esse roteiro, irmãos, esse roteirista, né, lembre-se, o título da mensagem é título, tá? Se você está esperando que eu fale 10 passos para conquistar alguma coisa, não, é só isso aqui, título, tá? Olha que nós lemos no Salmo 139, versículo 14. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso eu fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, entretecido nas profundezas da terra. Agora olha esse versículo aqui. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas quando nem ainda uma delas havia. Quando você nem pensava em nascer, meu irmão, Deus já tinha lá escrito uma saga para você viver. Ele tinha uma história sobre a tua vida. E nós vamos aprender aqui qual é o propósito disso tudo. Antes de você existir, irmãos, o roteirista dessa saga já tinha escrito tudo certinho. Até o, como é que chama quando é o cara que vai à sopa? É costumer, é isso, né? Não sei. Tudo isso. O corta, action, luzes, câmera, tudo. Estava tudo pronto. Então vamos pegar esses pontos, 4 pontos dessa saga. Primeiro, a criação. Criação. 3 textos, irmãos, deixa eu falar algo para você. Eu não sou um cara que conheço a Bíblia de capa a capa. Já li a Bíblia, não só uma vez de capa a capa. Mas eu não decorei a Bíblia de capa a capa. Mas existem alguns princípios, alguns versos, alguns versículos que se tornam verdadeiramente pedra para eu botar o meu pé e caminhar sobre. Tornam-se verdadeiramente lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminhar. Então, irmão, você que está aqui, se você é cristão e você não tem o hábito de se alimentar da Bíblia, deixa eu te falar uma coisa, você vai passar por muito perrengue, porque você vai estar sempre andando meio fora do roteiro. A não ser que você não queira que Deus seja o roteirista da tua vida. Então, criação, eu peguei 3 versículos que são chave para mim. Primeiro, Gênesis 1:27, é fantástico. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Para tirar da minha cabeça, meu irmão, quando eu me converti, que nós tínhamos vindo do macaco, deu trabalho. Não porque eu sempre fui metido a cientista, assim, a estudar e pesquisar e ir a fundo nas coisas. E para mim, não existe, como assim? Juntou o barro, pelo amor de Deus, né? Juntou o barro, ainda fala, pelo amor de Deus. Juntou o barro, tal, fez, soprou e ganhou vida, papo furado, foi células que se multiplicaram, tal. Até um dia que eu mesmo me perguntei, mas espera aí, cadê o elo que liga nós, do jeito que somos hoje, aos macacos? A teoria, porque é só uma teoria, sem prova nenhuma, tá? Até porque mutações a ponto de mudar uma espécie na história da humanidade científica não tem ainda, porque é muito pouco tempo. Mas de qualquer forma, na humana, Homo sapiens, nós homens, o elo perdido não é elo perdido à toa, porque não tem como provar. Por quê? Porque nós viemos do sopro de vida de Deus, cara. Deus
olhou para a sua sabedoria, viu que ele era lindo e falou: eu vou criar o Michel. Porque é lindo, estou brincando. Estou brincando. E humildade, muita humildade, botou toda a humildade dele. Estou brincando. Criou o homem e a mulher. Segundo texto. Eu oro esse versículo pelos meus filhos. Apocalipse 4, versículo 11. Digno és, Senhor, de receber glória. Olha só isso aqui. Digno és, olha, presta atenção, meu chapa. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade elas são e foram criadas. O Senhor é digno de ter criado você. Está aqui. Digno tu és, Senhor, de receber glória e honra. Toda honra e glória ao Senhor, por quê? Porque criou você. Porque te fez. Porque pela vontade do Senhor, você é e foi criada. Você pode imaginar isso, irmão? A grandeza disso. Sabe, tem momentos que o crente tem que se achar. Tem hora que você tem que... É nós que está aqui. Por quê? Cara, honra e glórias a Deus, porque Ele me fez. Honra, você que é feio, casou com uma mulher bonita, honra e glória a Deus, porque conseguiu casar. Terceiro versículo, criação. Fantástico, presta atenção, irmãos. Efésios 11, esse aqui é... Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade. 12. Com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. Eu fui criado para o louvor da glória de Deus. Você foi criado para o louvor da glória de Deus. Antes da fundação do mundo, o Senhor planejou glorificar o Filho dele, Jesus, através da tua vida. Isso é forte, irmão. Fomos criados para isso. Esse é o objetivo da sua existência. Por isso que quando a gente começa a perecer, começa a ficar muito atribulado, muito cheio de confusão, muita dúvida, muito... Sabe por quê? Porque está deixando de glorificar Jesus através de simplesmente quem você é. Da sua essência que Deus te criou. Eu tive um discipulado quarta-feira com o meu discipulador. Ele bem assim para mim, irmãos. Está gravando. Ele gosta de assistir os nossos cultos de vez em quando. Acabou umas 3 horas de discipulado, meu coração, botei para fora, conversei, chorei, abracei, fui. Daqui a pouco ele parou assim. Quem é você, chapa? Então o discipulador já perguntou para você, quem é você? Quem sou eu? Se você não me conhece... God bless you. Quem é você? Eu fiquei assim, eu não sabia o que responder. Eu falei assim, pastor, seria uma coisa. Eu sou alguém que precisa muito de Jesus. E deitei no peito dele, igual eu deito no peito do Digão, assim, pá! Mas o teu é mais confortável, Digão, que o dele ainda. Só falei isso, pastor, eu sou alguém que precisa muito de Jesus e das suas orações, do seu cuidado. E abracei, já chorei mais um pouquinho e saí dali feliz e saltitante. Discipulado é lugar de cura, irmão. Criação, criar para a glória de Deus. Segundo, degradação. Como que nos tornamos isso? Olha só. O Senhor viu, Gênesis 6, 5 e 6, muito forte. Lá em Gênesis. O Senhor viu que olha só, acompanha as palavras. Que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos seus pensamentos, do seu coração, era sempre e somente para o mal.
Pense, não tinha mais bondade em lugar nenhum. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. O texto fala, cortou-lhe o coração. Deus se entristeceu, por causa de tamanha perversidade, porque toda a inclinação dos pensamentos do seu coração, do coração, era sempre somente para o mal. Um coração que está sempre vendo o mal, sempre sentindo o mal, sempre observando o mal em todos. Todo mundo é mal, todo mundo está fazendo errado. Não, cara, olhe para você. Olhe para dentro do teu coração e procure estar bem com o roteirista aqui, alinhado com ele. Vamos continuar. Aqui tem outro filme épico, fantástico, só que ele não é 100% bíblico, mas para mim a parte do filme Noé, com o mesmo ator que fez o Gladiador, né? Que eu esqueço o nome dele, é um australiano. Russell Crowe, ele mesmo. O que eu acho legal desse filme, o que é? 2 momentos que a Bíblia descreve e que no filme deixa muito impactante, que é a maldade instalada no mundo. A maldade que está instalada no mundo. E o texto que Jesus fala em Mateus 24, que ele fala, assim como era no tempo de Noé, casam-se, se dão em casamento, estão para lá e para cá, até que Noé entrou na arca. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós cantamos aqui, o amor de muitos esfriará, mas não de todos. Sabe esse não de todos? Eles representam, ou melhor, quando Noé entrou na arca, representa quando a igreja for arrebatada. Então o mundo pode virar naquilo que virar num Guéder, mas vai haver um momento em que a igreja será tirada, e nesse momento vem o nosso Senhor Jesus. Então naquela época estava mal, e aí Deus encontrou em Noé, e eu acho muito fantástico que ele fala assim, íntegro, um homem íntegro no meio do seu povo. Só que o povo estava desse jeito, mas Deus encontrou um íntegro no meio do povo e salvou ele. Então a degradação foi acontecendo. Então o texto de Mateus 24 é muito interessante, o pecado, a maldade. O texto de Gênesis 6 mostra o que ocasionou a degradação. Aqui, ó. Aqui, ó. Por isso que Deus sempre vai sondar os nossos corações mais do que as nossas palavras. Por isso que Jesus falou assim, honram com a boca, mas por trás ou com o coração estão longe de mim, são como sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? É branquinho, é bonito por fora, mas por dentro tem um cadáver podre. Então a motivação do coração. Vocês podem subir já. Eu vou acertar esse relógio. A palavra de Deus nos ensina que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, carecem da glória de Deus. Todos. Então a degradação humana aconteceu, e o texto de Mateus 24, irmãos, se você não lê Mateus 24, leia, porque é o texto mais apocalíptico que o próprio Apocalipse. É o texto mais claro sobre a volta de Jesus. E que está para acontecer a qualquer momento. A qualquer momento. E está claro ali. Então, continuando. Todos estão destituídos, todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Terceiro ponto. Consciência e arrependimento. Consciência e arrependimento. Começa um tempo de conscientização. Jesus veio. Amém? Você crê que Jesus veio do céu, irmão? Filho de Deus? Estou falando, amém, oh, aleluia. Ui, agora fiquei preocupado. Não, você tem que mudar a pregação aqui para arrependei-vos. Já vai vir, está aí no esboço. Olha só, ele veio. E nós fomos quase que enganados, não enganados porque num certo sentido não é errado, mas não é completo.
O Jesus veio, o Jesus que ama, o Jesus do amor, o Jesus que cuida de todos. É claro que ele faz isso. Mas quando ele foi batizado no Espírito, assim que ele foi batizado no Espírito, ele foi levado pelo Espírito para o deserto para ser provado, para lidar com Satanás. No que ele venceu Satanás, ele chegou para o povo e falou assim: arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino dos céus. Essa sempre foi a mensagem de Jesus Cristo: arrependei-vos. Por quê? Porque a degradação aconteceu. Então um mover de conscientização, de arrependimento precisa acontecer. Não, pastor, eu já me conscientizei, me arrependi. O Espírito Santo tem uma obra tríplice. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado por não conhecer quem é Jesus, da justiça por não viver como Jesus. Então é um processo. Eu oro por mim, Espírito Santo, continua me convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Não para esse processo de conscientização da minha realidade carnal, porque eu quero viver o que o Senhor tem para mim e para todos que estão na minha volta. Conscientização e arrependimento. Precisamos reconhecer, ter a consciência do quanto estamos fora, muitas vezes, do roteiro. Porque eu sei, porque eu aprendi, porque eu acho que é certo, porque eu sou punk, porque eu sou bom, porque eu sou fera em Jesus. O que ele pensa? O que a palavra dele ensina? Irmão, às vezes a palavra dele vai te levar para um lugar mais difícil. É mais difícil, mas é a palavra dele. E as palavras do Senhor: passa-se o céu, passa-se a terra, mas as minhas palavras não passarão. Foi o que o nosso Senhor Jesus disse. Eu falei para minha esposa, eu posso pregar essa palavra? Porque o irmão pode ter certeza que um homem que sobe aqui para pregar, no mínimo, ele tem que estar tentando viver o que ele está pregando. No mínimo, estágio mínimo. Porque eu estou pregando aqui para mim, irmão, não é para você não, é para mim. Tem que olhar para a minha cara e falar assim: se arrependa, rapaz, porque é chegado em você o reino dos céus. Toma vergonha da tua cara, para de se achar, e deixe Jesus tomar conta da tua vida. Nós podemos ter a nossa ciência, irmão, nós podemos saber muito, muita experiência, glória a Deus, eu posso saber muita coisa, mas o que está escrito aqui que é a verdade. Jesus falou assim: onde está a sabedoria do sábio? Quando é deparada com a sabedoria de nosso Senhor, quem intentará conhecer os pensamentos do Senhor? É impossível. Então nós temos que ter essa consciência. Quando nos tornamos independentes de Deus, escute isso aqui: quando eu me torno não, mas eu não sou independente em alguma área, nós vamos nos tornando independentes de Deus. E quando eu me torno independente de Deus nessa área, eu estou falando para Deus: Deus, eu não aceito a sua soberania sobre essa área. Sabe, Deus, o Senhor que vive de eternidade, que criou o céu, o mar e tudo que há, o Senhor que pela sua vontade formou e criou, e todas as coisas são e pertencem a Ti, tudo isso. Então, essa área eu não quero mais a sua soberania, eu quero ser dono dela. Então, meu irmão, nós temos que entender que existe uma responsabilização da parte de Deus sobre a pessoa que escolhe viver dessa forma. Não é ninguém. Ai, pastor, mas a igreja, fulano, fulana. Irmão, se você encontrar uma igreja perfeita, não entra, porque com certeza você vai estragar ela. Vai. Se você, nossa, essa igreja é perfeita, vou ficar nela. Acabou de deixar de ser perfeita, porque você entrou.
Bem-vindo ao clube dos que estão em aperfeiçoamento, irmão. Welcome. Estamos num processo de aperfeiçoamento, num processo contínuo de conscientização e arrependimento. Quanto mais longe ficamos de Deus, mais fora fica. Pastor, mas do que eu devo me arrepender, pastor? Eu já estou na igreja há muito tempo, eu sou dizimista, eu devolvo meu dízimo. Glória a Deus, que bom que você entendeu isso. Pastor, eu estou de boa, eu não faço mal para ninguém, eu só faço somente o bem, eu não desejo mal de ninguém. Ah, pastor, além do mais, tem muito crente aí que não vive nada disso que o Senhor está falando. Como eu falei, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Um outro texto fala, e carecem da glória de Deus. Quem sabe, se parasse de ficar observando os outros, Deus podia usar a tua vida para preencher de glória aquele que está carecendo dessa glória. Perde tempo olhando para o nosso umbigo, e às vezes tem pessoa do nosso lado que está morrendo. Mas está morrendo porque ninguém foi atrás. Existem escolhas. Como eu falei, existe responsabilização das coisas. Aonde que um crente está negligenciando? Quando ele falta com a verdade. Porque o nosso Senhor, nós cantamos naquela música, Ele odeia a iniquidade e ama a justiça. O seu cetro é um cetro de equidade. Então, o que um irmão deve fazer para que a glória seja tocada no coração? Falar a verdade. Não ganhar para si. Não, vem aqui. Não é bem assim. Irmão, você, com muito amor e carinho, você está errado. Eu nunca vou esquecer de um testemunho que eu vi aleatório de uma pessoa que foi falar, e essa pessoa sempre foi muito submissa, mas naquela hora ela foi de igual para igual. Falou assim: me perdoe, mas se essa liberdade que você está sentindo é uma liberdade que vem do pecado. Isso é pecado. Não, isso é amor. Isso que é amor, isso que é devolver a glória, falar a verdade. Quando o meu pastor perguntou para mim: quem é você, Michel? Eu podia falar: poxa, pastor, tantos anos o senhor não está duvidando da minha índole, do meu caráter? Não, ele está apenas me falando: como a tua alma imagina, assim você é. Arrependimento, quebrantamento. Quem somos nós na fila do pão para julgar alguém, irmão? Quem és tu na fila do pão para julgar alguém? No roteiro também está escrito que nada escapa aos olhos do Senhor. Absolutamente nada. Sabendo disso, quarto ponto e último, o plano de salvação. Nos criou para isso, para aquilo, degradou, desandou. Veio o Espírito Santo. Jesus vem, envia outro Consolador, que nos ensinará todas as coisas, que nos fará lembrar da verdade, que nos fará conhecer a verdade, e eu conhecer a verdade nos libertará. Conscientização, arrependimento. E aí, o texto que a Fran leu, porque Deus, olha, presta atenção nisso aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito. Esse tal, de tal maneira, quando você vai tentar pegar o original dessa palavra, porque nós humanos temos, assim, nós naturalmente temos a naturalidade de querer pôr medida nas coisas. Tudo tem que ter medida. Sabia que é isso que atrapalha muitas vezes Deus te abençoar? Porque Deus, Ele é impressionantemente inesgotável. Só que nós mesmos nos tornamos uma tampa da gente, sabe? Em vez de deixar aberto, a gente vai lá e tampa. E Deus quer dar mais, mas nós tampamos. Tem um segredinho sobre isso, mas é muito interessante. Mas ele fala assim: Ele amou o mundo de tal maneira. Você vai pesquisar o tal,
Não tem como o ser humano medir. Esse tal está preso à medida de Deus. Esse tal está relacionado a uma medida que está lá no coração de Deus. Nós não conseguimos chegar. Que o mais próximo a gente chega é o ágape. De tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, Jesus, nosso Senhor Jesus. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus umas 40 vezes. Pois faça 41. Pastor, eu estou no caminho, eu estava legal. Eu estava na bênção. E eu fui cansado, as coisas aconteceram. São curas no meu coração que eu achei que estava curado e não estou. E esses gatilhos vivem estourando. E de repente eu estou picudo aqui, estou mal ali, estou ruim ali. Você acha que Deus te abandona? Ou você acha que esse gatilho estourando é mais uma oportunidade para você encontrar no roteiro da saga que é a tua vida e se tornar o herói que Deus quer que você se torne na tua vida? Não, pastor, é Jesus da minha vida? É claro que é Jesus da sua vida. Então, irmãos, eu quero compartilhar um testemunho meu. Se você conseguir dar aquela baixada na luz, já pode. E você conhecendo o pastor que vocês têm, você já sabe o que vai rolar agora, né? Terça-feira passada, estava no Tadel aqui. Triste. Uma palavra queimando no meu coração. Queimando. Eu vim como diz o pastor Canté, com gosto de gás para pregar aquela mensagem, porque eu amo falar de evangelismo, é o ministério que Deus confiou. Mas eu estava triste, coração assim sangrando, sabe? Pensamentos, um monte de coisa. E aí esse abençoado aqui me começou a cantar uma canção, irmão. Aí eu fiz aquela canção, a minha oração. Mas não somente cantada, mas sabe o que é você botar a tua alma para fora, realmente falar: Deus, essa área da minha vida saiu completamente do roteiro, Senhor. Eu parei de depender do Senhor, comecei a depender disso, daquilo, Deus, de gente, pelo amor de Deus, muda a minha realidade. Você está esperando muitas vezes que pessoas mudem. Não, Deus quer mudar você, porque o título da saga é você quem dá. Deus quer fazer algo na tua vida. Nós vamos ter 2 momentos. Um momento de conscientização e arrependimento. Amém? Pode ficar de pé, se você quiser também. Se quiser ficar sentado, fique à vontade. Não tem problema. Deus, você perdeu o gás, você perdeu aquela chama, aquela convicção que o William Wallace tinha, aquela coisa que você fazia você quebrar pedra no dente se fosse necessário. Parece que parou. Senhor Jesus, se quiser vir aqui à frente, pode vir. Já não quero ser igual. Feche seus olhos e deixa a tua alma sair para fora. Renova